quando a gente pensa na maternidade solo, ela não é um bloco uniforme, né, Ká? Existem diferentes formatos dessa maternidade solo. Uma das coisas que eu senti muito no primeiro momento, assim, eu lembro, sei lá, da primeira semana sozinha com as crianças na casa nova, que foi… Nossa, agora não tem como eu falar pra alguém que eu não tô dando conta. E aí eu falei, agora é comigo, né? Não tem como. Eu tô pirando. E aí eu não tenho como chegar e falar, olha, eu vou ter um treco. Você pode assumir aqui um pouquinho? É você e você mesma. E essa primeira sensação foi um tanto assustadora. Você já se viu cuidando de tudo, assumindo toda a responsabilidade de cuidar, tomando todas as decisões e segurando cada pedacinho de rotina e ainda sendo cobrada por não fazer o suficiente? Segundo o IBGE, quase 10 milhões de mulheres no Brasil são mães solo. Na maioria dos casos, são a principal cuidadora, a principal referência na vida dos filhos, e isso significa acordar todo dia com o peso de uma família inteira nas costas. Sem rede, sem parceria, sem descanso. O cuidado deveria ser um ato compartilhado, respeitado e valorizado. E hoje a gente vai escutar a história da Aline Silva. A Aline é uma mulher negra, mãe do Francisco, da Vitória e do Leandro. Uma família formada também pela maternidade por adoção e biológica. Ela é também psicóloga, graduada em Psicologia na Saúde da Mulher e em Psicologia e Maternidade. Ela é uma mulher que pensa o cuidado enquanto segura ele inteiro, todos os dias. Então, Aline, seja muito bem-vinda e conta pra gente um pouquinho dessa história toda de maternidade, como é que ela acontece tanto na sua vida profissional quanto na sua vida pessoal e a chegada das crianças. Muito obrigada pelo convite, muito feliz e honrada de estar aqui. Bom, você já deu uma prévia de quem sou eu, né? Mas eu costumo dizer que a apresentação é tão difícil, né? Quem é a gente? É muita coisa, quem sou eu. Então, eu sou a Aline. Eu tenho quase 33 anos e eu sou mãe de 3. E atualmente, uma mãe separada ou mãe solo, aí a gente pode até falar sobre esses termos também, né? Já fomos chamadas de tantas formas ao longo da história. Eu sou mãe do Francisco, o Cisco. Em vários momentos aqui eu vou chamar ele de Cisco, que é assim que a gente chama. O Cisco tem 5 anos. E o Francisco é o meu filho mais novo, mas ele é o meu primeiro filho. Ele foi promovido. Ele foi promovido ao irmão caçula, não ao irmão mais velho, como a maioria das crianças. Então, quando o Cisco tinha 2 anos, sim, gente, 2 anos, aquela fase, chegaram os irmãos. O Lê, que tinha 9 anos e agora tem 13, e a Vi, com 5 anos e agora tem quase 9. E assim, em 2 anos de maternidade, eu virei mãe de 3 crianças, um pré-adolescente e 2 crianças pequenas. Foi um processo muito intenso, né? Então, eu costumo dizer que um ponto importante, até para pensar nessa questão da maternidade, foi eu emendei 2 puerpérios. Então, quando a gente está saindo do puerpério ali com 2 anos, os meus outros filhos chegaram. E aí, eu vivi o puerpério da adoção, que existe também, né? E aí, foram 4 anos de puerpério. E quando deu 4 anos de puerpério, eu me separei. É quase um outro puerpério de novo, né? Então, acho que eu tô assim… E tudo isso, só pra entender no espaço e no tempo, também tava rolando pandemia? Sim. Francisco nasceu em outubro de 2019. Então, quando ele tinha 4 meses e meio… Fazia 15 dias que eu tinha voltado de licença maternidade, explodiu a pandemia. E aí, como uma das variadas estatísticas às quais eu faço parte, eu entrei para a estatística das mães demitidas na pandemia. Foi ali que eu tive que reconstruir a minha carreira, comecei os atendimentos online e fui para a parte da clínica, porque até então eu atuava como psicóloga social, né, em ONG, com crianças em situação de vulnerabilidade. E aí, no meio da pandemia, em 2021, eu e o meu ex-marido entramos com o processo de adoção. Porque eu sempre quis ser mãe por adoção e ter a experiência de gestar, parir e amamentar. Porque eu sou doula também, queria viver o parto, né? E aí, foi muito rápido o nosso processo de adoção.
O processo de habilitação demorou muito, porque era o começo da pandemia, tudo parado. A vara ali, né, naquele processo de passar o Tribunal de Justiça para o online, então demorou um pouco mais. Mas quando saiu a nossa habilitação, ela saiu em setembro. Em novembro, o meu telefone tocou, porque foi um processo de busca ativa. E eu conheci os meus filhos 13 de novembro, 13 de dezembro eles foram para casa. Foi um mês de aproximação. Foi tudo muito rápido. E aí eu falo que a nossa casa virou um acampamento. A gente não tinha cama, não deu tempo de comprar cama. Então eram 3 crianças dormindo em colchão no chão, a gente dormindo no quarto junto com eles, porque eles tinham medo. O Francisco, que antes dormia numa cama compartilhada, agora queria dormir com os irmãos, mas não conseguia dormir sozinho ainda. Então foi era todo esse processo. 2, 5 e 9. Uau! Pandemia. As nossas primeiras fotos juntos, tá todo mundo de máscara. Eu acho isso doido, assim. Então, era o finalzinho, né? As crianças chegaram em 2022. Então, a gente estava ali saindo da pandemia. Vivemos a alegria de vacinar todo mundo, né? Então, as crianças passaram pelo processo do acolhimento em pandemia. Isso trouxe várias questões para o desenvolvimento deles, para a gente correr atrás nesse começo, etc. E aí foi isso. Então, assim, em 2 anos, eu virei mãe de 3 crianças. É quase… Com várias idades. Com várias preparo, idades. entre aspas, né? Porque Exato. A gente tem… Às vezes é o que você falou, né? Em um mês você tá pronta para receber 2 crianças com idades tão diferentes. Sim. É completamente diferente a experiência de gestar e… Total. Enfim, e de ter esse tempo de preparo familiar, né? Sim, a gente teve um super chá de boas-vindas, assim. Que os nossos amigos fizeram uma planilha compartilhada no Excel, colocando tudo que a gente ia precisar. De coisas do tipo… Aline, sua panela de pressão é de 1,5 litros. Não tem como você cozinhar feijão para 3 crianças numa panela pequena. Você precisa de uma maior. Falei, gente, eu nunca ia pensar nisso. Então, compraram a panela de pressão, sabe? Então, foram várias coisas, assim, que a rede de apoio auxiliou. E era uma rede de apoio que mal conhecia o Francisco. Então, quando as pessoas foram conhecer os meus filhos, porque tinha passado esse período de pandemia, conheceram os 3 já. Ah, a sua identidade saiu de 1 para 3. Exato. Ou de 1, né? Na verdade, quando ele de tinha grávida de mãe grávida de 3, pra mãe de 3 né? crianças Porque grandes. é isso, as pessoas iam começar a conhecer o Cisco ali com 4 meses e meio, é aquele período de que você tá começando, né, a receber mais visita, fechou tudo. Então, todo mundo me conheceu nesse lugar da mãe de 3 e foi um lugar estranho, né, de estar, de entender como é que era isso. E aí depois, as crianças com a gente, já há quase 2 anos, veio o processo da separação. E nesse processo da separação, algumas coisas foram intensas, né? Eu me peguei questionando muito como é que eu falaria da separação para as crianças. Porque quando você está no processo de adoção, por exemplo, as crianças em serviço de acolhimento, elas são perguntadas de qual é a configuração familiar que elas querem. Né? Para você saber se… Sim. Para a criança falar se ela aceita 2 mães. Para a criança falar se ela aceita 2 pais. Se ela aceita só uma mãe. Se ela aceita só um pai. Se ela quer uma mãe e um pai. Se ela aceita ter irmãos. Então, tudo isso… Isso você já fazia também profissionalmente? Sim. E aí, eu pensei, nossa… Lá atrás, quando eles ainda estavam no serviço de acolhimento, eles disseram que eles queriam uma família com uma mãe e um pai. E agora, essa família ela vai se separar. E como é que vai ser isso? Muita terapia, Cá, assim, de sustentar, né? Porque o processo da separação, quando você tem filho, você pensa em várias coisas. E até uma coisa que eu falo bastante, assim, com outras mães solos, né? Existe uma verdade que a sociedade tem de que mães, num geral, sempre pensam nos filhos em primeiro lugar. Não é isso que a gente escuta? Mas quando você é uma mulher querendo se separar, a sociedade parte de um lugar de que você não pensou nos seus filhos. Porque todas as perguntas são se você tá pensando nas crianças. E aí eu pensei, gente… 2 meses atrás, eu era a pessoa que pensava nos meus filhos em primeiro lugar. Agora as pessoas me colocam num lugar de quem tomaria uma decisão que envolveria todo mundo sem considerar as crianças? Como assim? Você acha que esse é um ponto, assim, bem importante, pelo menos do que eu tô ouvindo, assim, de que torna a sua parentalidade, assim, insustentável, do ponto de vista, assim, até então você estava dentro do modelo
da heroína até, né? Da mulher que adotou, que tem essa visão da adoção. Da caridade, né? Da boa pessoa, de que trabalha com trabalho social. Psicóloga especialista em maternidade. Que conseguiu lá o parto, tudo estava dentro do script, entre aspas, do checklist de uma idealização completa sobre o tema. E de repente, você até então pensava nos seus filhos, como você disse, era uma boa mãe, ou enfim, cumpria lá sua lista. E do nada você virou, então, uma mãe negligente. Eu acho que as pessoas colocam a mulher que quer se separar num lugar de impulso. Era muito essa sensação que eu tinha, assim, de que as pessoas achavam que era algo no impulso. Te descredibilizando até da sua Tipo, nossa, mas foi de uma hora para outra. E nada, nunca é de uma hora para outra, né? Então, esse processo também de entender e de comunicar para os outros, porque não é um lugar de que você deve satisfação, mas é público, né? Você tem que falar sobre isso com outras pessoas. Tem impacto em todo mundo, né? Exato. E aí foram muitas coisas, assim, eu ouvi de algumas pessoas. Nossa, mas as crianças acabaram de chegar. Nossa, mas agora elas vão perder uma outra família. Nossa, mas agora elas não vão mais ter a família que elas quiseram. Ah, mas vocês falaram para as crianças que a família de vocês era a família para sempre. Que era uma das coisas que a gente explicava para as crianças, né? Do processo de a gente estar esperando chegar um documento, que era a certidão. Eles ficam com a gente. E aí, essa é a família de vocês para sempre. Então, eu ouvi de algumas pessoas, do tipo, mas você falou para as crianças que era a família para sempre. Eu falei, as crianças continuam tendo essa família. As crianças continuam tendo pai, as crianças continuam tendo mãe. O que não continua é o casal. Mas a família continua. E foi o que a gente falou para as crianças. E aí eu acho, e sempre falo isso para as pessoas, e as pessoas ficam com um olhar meio desconfiados. Eu falo que a parte mais fácil de contar da separação foi para os nossos filhos. Do que de contar para a família. Eu acho que eu acredito que seria mais fácil, assim. Quer dizer, não mais fácil, mas talvez teria mais abertura de escuta, não sei. Sim. E eu acho que vem muito também daquilo que a gente construiu com as crianças, né? De uma relação muito pautada na verdade. Então, as crianças sabem da história delas, a gente nunca escondeu as coisas, né? A gente fala sobre essas famílias que elas têm. Então, por exemplo, as crianças, elas falam sobre os pais biológicos, a gente eles falam mãe, eles falam pai, a gente não corrige, né? Não é uma coisa que incomoda. Então, todas as coisas foram sempre muito conversadas com eles. Quando a gente foi falar da separação, foi uma coisa de, olha, a família vai continuar, essa continua sendo a família para sempre de vocês, mas agora vocês vão ter as casas, né? Vai ser diferente, etc. E as pessoas problematizaram muito isso, assim. E nesse processo de eu sair da casa que a gente morava, né? O que às vezes não é o tão convencional, né? Na maioria dos casos, o homem sai e eu saí. E aí eu saí, montei uma casa nova com as crianças, esse processo da mudança e tudo. E em vários momentos eu pensava, gente, será que eu tô realmente destruindo a família dos meus filhos? Porque nas entrelinhas era isso que estava sendo dito. Esse peso. Então era uma coisa de, e se você se arrepender depois? Eu ficava tipo, mas o que isso quer dizer? Né? Então é um lugar de perder, acho que essa certeza materna que todo mundo fala que a mãe tem, né? Que a mãe sabe o que é melhor para os filhos, desde que essa mãe não queira se separar. Desde que essa mãe não assuma essa maternidade não convencional, né? Então, isso foi um processo doloroso, assim. E eu vejo muito na clínica também, de que mesmo quando a gente pensa na maternidade solo, ela não é um bloco uniforme, né, Cá? Existem diferentes formatos dessa maternidade solo. Então, tem esse caso como o meu, que é da separação conjugal, mas tem as mães que são solos desde o início, né? Do homem que não assume esse filho e ela cria esse filho. Não tem um divórcio, não tem uma quebra, nunca houve essa relação, né? Tem os casos de viuvez, tem, enfim, infinitas formas de pensar essa maternidade solo, e é até difícil de representar, né?
todos esses formatos diferentes de maternidade solo. Mas aí, quando você teve esse momento de separação e de ruptura e que você fez… tô entendendo que tem um monte de pesos, um monte de coisa que tornou bem insustentável para você. E que você, enfim, até trouxe algumas saídas aqui, né? De a conversa aberta com seus filhos como um caminho para uma parentalidade que respeite e que sustente. Mas eu queria saber mais, assim, aí quando você começou a cuidar deles mais sozinha, teve outros impactos? Sim, eu acho que tem o lance… uma das coisas que eu senti muito no primeiro momento, assim, eu lembro, sei lá, da primeira semana sozinha com as crianças na casa nova, que foi… Nossa, agora não tem como eu falar pra alguém que eu não tô dando conta. Tipo, pra outra pessoa assumir. Não sei se você tem isso no seu relacionamento. Mas sabe quando você tá tão irritada que você fala… Nossa, fulana… Assume aqui um pouquinho que eu preciso respirar. E você sai de cena e aí o outro pai ou a outra mãe assume porque aquela pessoa não tá dando conta. Sabe? Que é muito comum da dinâmica dos casais. Do tipo, nossa, ó, eu não consigo fazer lição de casa de matemática. Não entendo matemática, eu sou essa pessoa. Não consigo matemática. Então, matemática é com seu pai, português é comigo, né? E aí eu falei… agora é comigo, né? Não tem como. Eu tô pirando e aí eu não tenho como chegar e falar, olha, eu vou ter um treco. Você pode assumir aqui um pouquinho? Ó, não tô com paciência. Você pode assumir aqui a lição de matemática? Não tem. É você e você mesma. E essa primeira sensação foi um tanto assustadora. Não tem pra onde fugir. Não tem. E aí eu comecei a criar recursos com as crianças. Do tipo, de falar pra eles… Não tô conseguindo, não tô legal. Eu vou sair daqui um pouquinho. A mamãe vai lá no quarto respirar um pouquinho e a mamãe já volta. De falar pra eles, assim, eu preciso de 1 minuto e meio, que é o máximo também. Até ter uma mãozinha batendo na porta falando, mãe, já respirou? Não, mas então você já pode ensinar pra gente como é ter 1 minuto e meio de autorregulação. Talvez já seja aqui um aprendizado pra nossa parentalidade se tornar um pouco mais sustentável. Que é conversar com as crianças de que em alguns momentos a gente não dá conta. E isso eu comecei a fazer muito mais com eles quando eu me vi sozinha. Eu não tinha outra opção. Ou eu abri o jogo pra eles, e não é num lugar também de você jogar pra criança um conteúdo que ele não vá dar conta. É de chegar, a mamãe tá muito irritada agora. É ir nomeando, né, os nossos estágios. Eu percebo isso também na parentalidade. Eu não tomo os cuidados sozinhos dos meus 3 filhos, de forma nenhuma. Mas eu percebi que a importância da gente nomeando e escalando pra não chegar num lugar lá no alto e contar depois que já chegou, né? Exato, é de chegar e falar, olha, eu tô ficando irritada. E se eu não respirar um pouquinho agora, eu vou gritar e eu não quero gritar. E aí, eles também não querem que você não grite você também, nomeia né? pra você mesma, Exato. né? Te ajuda a regular, porque você vai nomeando pra si mesmo. O que você precisa fazer de próximo. Sim, e aí é bonitinho, porque agora eles também fazem isso, assim, entre eles. Tô ficando muito irritado. Fulano, você tá me enchendo o saco. Eu vou sair daqui um pouquinho. E aí a gente vai criando esses espaços, as nossas pequenas ilhas de respiro, né? Porque é isso, é o excesso da presença quando você tá sozinha, assim. Não tem um momento em que você sai. Por exemplo, eu não consigo ainda fazer atividade física quando as crianças estão comigo. Não tem um horário. Antes, quando eu não tinha me separado, era isso, assim, eu vou ali caminhar meia hora. E aí você segura as pontas aqui. Aí depois ele ia e caminhava meia hora dele. E eu segurava as pontas. Agora eu não posso deixar as crianças sozinhas. Não tem essa troca, né? Não tem o revezamento, não tem essa parceria. E você sentiu também o impacto na rede de apoio no geral, assim, quando você se viu como uma mulher separada e cuidando mais sozinha dos 3? Sim. Eu acho que assim, né? É muito difícil criar uma criança sozinha. Eu estou aqui porque existem pessoas com as crianças agora. Inclusive mantendo a rotina deles como se eu estivesse lá. Cumprindo com as atividades, né, e etc. Senão, eu não estaria aqui, né? Então, sem essa rede de apoio, fica impossível. Mas houve um processo meu também, acho, de entender os limites, né? De como eu pediria algumas ajudas. Porque, por causa ainda desse medo, desse receio de como foi recebida a notícia da separação, sabe? Então… Você que quis… Você não estava segura?
Ah, E você eu não que sei quis, agora se… aguenta. Exato. E não necessariamente isso vem das pessoas, mas passa pela cabeça. Do tipo, mas se eu pedir? Ah, sim. É uma voz na cabeça também, né? Sim. Tá. Mesmo da psicóloga tem. Todos temos. Umas estão conversando melhorzinha, outras estão ainda precisando de mais psicóloga para se falarem melhores. Mas essa pressão que você tem com você mesma de também julgar a sua decisão é uma pressão que Sim. Mas de fato aconteceram algumas coisas? Você sentiu que a sua família ou a parte da sua família deixou esse apoio diminuído depois que você assumiu? Olha, eu acho que o processo todo da separação, ele foi complexo para todo mundo, né? Assim, era um relacionamento longo. A minha família… Meus pais, por exemplo, falam que foram pegos de surpresa. E aí eu acho isso curioso até. Foi uma coisa que a gente conversou, né? Mas como assim foram pegos de surpresa? A gente não falava sobre o meu relacionamento, assim como eu não sei do relacionamento dos meus pais. As pessoas acham que sabem dos relacionamentos dos outros, né? Entendeu? Por ver uma foto, talvez, no Instagram. E aí eu falei pros meus pais, a gente sempre nunca me falou. surpreendo até hoje. Eu vejo assim, nossa, fulano separou. Aí eu fico pensando… Não, mas eles pareciam tão felizes. E com Aí a base gente em quê, olha e né? fala, tipo, tá, entendi, não sei nada. Então, eu cheguei uma vez a falar pros meus pais isso, assim. Mas a gente não conversava sobre o meu relacionamento. Então, tudo que vocês pensavam sobre o meu relacionamento era de vocês, não do meu relacionamento. Total. Né? Então, esse choque, ele é um processo do outro. Só que esse processo do outro atravessa a gente. Então, em alguns momentos, eu senti um receio dos meus pais, né? Eu me lembro da minha avó, por exemplo. Quando ela soube da separação, ela falou… Toma cuidado para não arrumar mais filho, viu? Nossa. Que é essa coisa, né? Agora vai começar a se relacionar com outras pessoas. E aí, se arrumar mais um filho? Já falei, tipo, não, ó, fica tranquila. Tá tudo bem, né? Então, é uma forma, acho que, de tentar cuidar, mas um cuidado que, às vezes, extrapola, né? Às vezes, revitimiza. Eu acho que esse é um ponto, assim. Muitos dos questionamentos que as pessoas têm, e alguns chegaram até mim, mas eu imagino que tenham vários que não chegaram, e benditos sejam os filtros das pessoas, né? Que tem coisa que não precisa chegar. A gente se questiona. A pessoa que está se separando se questiona também. Então, não já preciso… é suficiente. Exato. Eu não preciso de nenhum questionamento a mais do que os que eu já tenho. Sim. Né? Então, uma coisa que eu acho que também foi um processo impactante para as famílias, e aqui acho que dá para dizer tanto da minha, quanto da família do meu ex-marido, quanto para as famílias num geral, é quando começa um novo relacionamento. Né? E aí, o que significa? Quem são essas novas pessoas que vão entrar na convivência das crianças? E como que isso vai ser conduzido pelo pai, pela mãe? E os pais estão pensando sobre isso. Uma das coisas mais preocupantes é quem você coloca na vida dos seus filhos. Que é o que eu falo pra você. De que essa mãe que se separa, ela cai. Ela é rebaixada nessa categoria de quem pensa no bem dos filhos. Ela só tá ali vivendo a vida dela. Ela só quer ser egoísta, independente, fazer aquilo que é melhor pra ela. E outra coisa que pesa também, na minha opinião, é a tomada de dedecisões sobre o dia a dia dos seus filhos. Sim. Fazendo isso sozinha. Isso acontece muito? Assim, a gente tem um acordo, né, de convivência, né, que é até assim que a gente chama juridicamente, né? Tem o termo de guarda, que a nossa guarda é compartilhada, e tem o termo de convivência, que é quantas vezes vê na semana, como é que funcionam as visitas, quantas vezes a criança dorme na casa de um, dorme na casa de outro. E aí o nosso acordo de convivência, ele foi construído inicialmente pensando 100% naquilo que faria mais sentido para as crianças, né? Eu acho que essa foi uma prioridade nossa, assim. Eu falo que talvez seja a sorte das crianças de terem 2 pais psicólogos, mas é um processo complexo de pensar como é que a gente vai fazer isso na prática, né? Então, assim, o dia que a criança tá com ele, é responsabilidade dele, mas tem uma coisa de… Tem uniforme na casa dele pra criança ir pra escola no dia seguinte, se ela dormir lá? E aí eu tô lá pensando. E aí esse cuidado dessa carga mental é seu? Ainda é. Que eu acho que é uma questão muito forte de gênero, assim. Eu falo uma coisa
que eu acho um bom exemplo existe uma pensão, né? Eu recebo ali um Pix, ou seja, é uma transferência da pensão. Esse um Pix, que corresponde a pagar várias coisas das crianças, né, da parte dele, e eu pago com a minha parte, esse um Pix das coisas das crianças corresponde a, sei lá, 17 transações bancárias. Quem Entendeu? faz as 17 é você. Sou eu. E aí, eu faço as 17 transações bancárias, envio os comprovantes de pagamento para as pessoas. Tenho que saber qual é o dia que vence o psicólogo convênio, a fono, a psicopedagoga. Qual é o dia que é o passeio que vence o passeio da escola, o boleto e etc. Então, tem esse lugar do gerenciamento. E aí, eu ficava pensando, nossa… Mas uma das coisas que eu pensei nesse processo de separação era a sobrecarga. Mas ela não diminuiu. E aí ainda tem essas decisões que recaem sobre você ainda de o que decidir também sobre outras coisas do dia a dia. E mesmo que a gente converse bastante, a gente tem um grupo que chama Rotina Big 3, que é o apelido das crianças. Então é ali que vai, recado da escola, tem que comprar uniforme, tem que isso e aquilo. Só que é esse gerenciamento. A última coisa que a gente fez de estratégia foi criar uma pasta no Drive, onde a gente faz quase que uma evolução de prontuário de consulta médica. Porque aí, se eu levo um mês e no mês seguinte é ele que leva, tá escrito lá o que foi falado na consulta que eu levei. Porque senão o negócio fica fragmentado mesmo, assim, sabe? Então, a gente foi criando. Aí era o grupo, aí é a agenda compartilhada, onde tudo que é das crianças, um manda pro outro no e-mail para você receber. Porque mesmo que a criança não esteja com você, você tem que saber que naquele dia tem reunião da escola. Né? Então… E na sua prática clínica também, o que você percebe que é o maior desafio da maternidade solo, assim, das mulheres? Eu acho que o próprio espaço de autocuidado. Né? Porque quando eu penso que eu atuo atendendo mães há tantos anos e que o número de mães solos que eu atendo, ele é muito baixo, isso me acende um alerta. Porque não é que essas mães solos não precisem de terapia, mas é porque talvez, assim como eu não consigo treinar há um ano e pouquinho, não haja espaço para fazer 1 hora de terapia na vida dessas mulheres. Eu faço a minha, com várias falhas. Em vários momentos. Nem espaço e talvez nem o recurso. Exato. Porque é um processo de desabono financeiro muito grande também. Né, que a mãe solo vive, seja pela separação ou seja pelo abandono desde o início. Assim, quando a gente olha para a questão das finanças, não tem como desassociar maternidade solo de recorte de classe, de recorte de raça, né, de qual é o CEP que essas mulheres têm, onde elas estão localizadas, geograficamente falando. Então, acho que o processo de cuidado, que para mães, num geral, já é complexo quando a gente compara com mulheres não mães. Quando a gente fala da maternidade solo, marcar consulta médica é um negócio muito difícil. Né? Eu peguei o período dos 15 dias de férias das crianças com o pai e marquei, assim, 38 médicos, assim, sabe? Aquela coisa de ir lá e fazer o exame de vista, e o ginecológico, e o etc. Porque quando as crianças voltam, não dá. E de coisas isso que você ainda tem onde passar. E você ainda construiu outra rede. Exato. E eu posso, numa situação extrema, contar ali com os meus pais, com os meus amigos, né, com a minha companheira. Mas aí, quando a gente tá falando de um processo de médico, de uma mulher que é dependente do SUS, você não marca o ginecologista pro dia 13 de janeiro, porque você vai estar sem criança. Você tem que ir no médico no dia que o médico tá marcado para você. Né? Então, existe um processo de adoecimento em questão de doenças crônicas muito aumentado. Porque o processo de saúde e doença, ele é único, né? A gente separa corpo e mente, mas tudo acontece ao mesmo tempo. Muito bom isso que você está falando, né? E aí eu acho que quando a gente olha para essa questão do que torna insustentável, especialmente o cuidado, eu queria até te perguntar da frase, né, que a gente estava falando aqui antes de começar. Você deve ter escutado, imagino até que você já dividiu algumas coisas aqui que pesam para você e que colocam esse lugar seu de cuidado, enfim, como algo que te sobrecarregue e que te afunde, sabe? Você já teve algum momento que foi algo que você sentiu que você ia colapsar ou se esgotar? E são frases que vão vindo, assim, sabe? Seja diretas ou seja da nossa própria voz, que
que nos afundam. Eu queria tanto trazer essas, mas eu quero depois saber o que faz a gente tornar a parentalidade sustentável. Eu acho que são essas frases sobre o questionamento das crianças estarem ou não no centro do cuidado. Assim, então, olha, tudo bem, mas você tá pensando nas crianças? Essa é uma frase que é muito perversa. Muito, muito, muito perversa. E que eu ouvi em diferentes formatos, várias vezes, de diferentes pessoas. Algumas amigas, inclusive, depois de um tempo, vieram pedir desculpa. Sabe aquela coisa de quando a gente vira mãe, aí a gente pede desculpa pra amiga que a gente foi na casa 6 horas da tarde, não sabia que aquele horário não era legal? Sim. Então tem essa coisa, assim, de que algumas amigas, depois de um tempo, vieram e falaram, nossa, errei. Não devia ter te questionado sobre isso, não devia ter… outra coisa também, né? No processo da separação. Tem certeza? Tem certeza? Tem certeza? E não era o intuito de fazer você te ajudar, né? Não, e assim, se chegou no momento de eu falar para as pessoas, não é porque eu pensei naquilo na madrugada da noite anterior, sabe? É porque aquilo tá sendo pensado e visto em terapia, no meu caso, que tem esse privilégio, há muito tempo. Né? Então, é de chegar e falar, tá, beleza, tô aqui. O que você precisa? Né? Aquela mesma rede de apoio que chegou e me falou, Aline, você precisa de uma panela de pressão maior, porque não dá para cozinhar feijão para 3 crianças em uma panela de 1,5 litro. Sabe, essa proatividade de te trazer coisa que talvez você não esteja pensando, ficou num lugar de me fazer perguntas em vários momentos que não era tipo, você tem fiador? Pra alugar um novo apartamento? Rede de apoio, ela perdesse a força ali, né? Acho que de ficar perdido também, né? E de às vezes eu penso que os amigos ficam numa coisa de… E agora, né? Vou ter que assumir um lado? E aí dentro dessas frases que te afundam, você tem também recursos de coisas e frases que te colocam pra cima? Assim, recursos pessoais. Sim. Que eu acho que eu queria te ouvir também desse ponto… Eu acho que o processo psicoterapêutico, para mim, e num geral, né, quem dera pudesse todas as pessoas terem acesso a isso, é essencial. Né? Esse lugar onde a gente coloca as coisas para fora. E eu acho que mais do que frases externas, é poder ouvir aquele pensamento que ele não tá concreto. Então, falar as coisas em voz alta é o meu principal recurso de sustentação. Porque quando eu me escuto falando algumas coisas, eu falo, isso estava muito maior na minha cabeça. Uhum. Agora que eu ouvi, isso não é tão grande assim. Uhum. E eu acho que essa é uma das grandes sacadas da psicoterapia. Porque tem até, né, o meme do psicólogo não fala. O grande segredo, muitas vezes, é que a gente se escuta. Uhum. E nesse processo, né, da maternidade solo, tem tanto ruído externo, assim, eu tenho essa sensação, assim, de que é muito barulhento a cabeça da mãe solo, assim. Tem muito ruído o tempo inteiro. Então, não dá pra se ouvir. Você tem quase que gritar pra conseguir ouvir aquilo que tá no seu pensamento. E a sua voz, né? Porque a quantidade de pensamentos e vozes que nem são suas, até você chegar lá, você precisa gritar alto. Exato. Então, uma das coisas que eu acho que mais me sustenta é quando eu consigo me ouvir, assim. Parar e falar, não, pera, isso aqui na minha cabeça, no pensamento, era maior do que verdadeiramente é. Uhum. Isso me auxilia bastante. Outro recurso que para mim é muito importante, aqui eu acho que vale a gente falar, é a espiritualidade. E aqui eu não tô falando de religião, né? Mas espiritualidade e religiosidade como pilar de saúde, né? A gente cuida de saúde física, saúde mental e saúde espiritual. A minha vivência enquanto mulher de terreiro foi muito importante ali com os meus guias, com os meus orixás, no terreiro propriamente dito, com as velhinhas que eu acendia todos os dias. Eu falo que foi renovação da fé, é igual o puerpério também. Primeiro ano que você reza muito pra criança não morrer, assim, sabe? Então eu ficava… Esse primeiro ano da separação eu rezava muito pra ninguém morrer. Eu não posso morrer, ninguém pode morrer, sabe? Então acho que foi um processo bastante de forte. Fé mesmo, né? De você confiar. De acreditar. Né? Precisa acreditar que vai dar certo. E é muito legal, assim, agora que passou esse primeiro ano, né? Olhar e ver que a gente foi criando recurso, de que a gente… Eu falo para as crianças, a gente tá conseguindo, sabe? E eu não sei bem o que. Mas estamos, tá todo mundo bem, todo mundo saudável, todo mundo vivo. Isso é ótimo, a gente tá conseguindo, não sei bem o quê. Mas estamos conseguindo. Não é? É isso. Então, a frase termina no conseguindo, né? É um ponto final. É isso. Não precisa ter…
um adicional ali. É isso. Muito bom. E acho que é isso, assim, processo também de mais proximidade com as crianças. A gente conversa muito sobre as coisas, né? E deles, no começo eles falavam muito de que eles queriam que a gente voltasse a morar junto, que eles não queriam ter 2 casas. E é essa coisa do acolher, né, a dor da criança enquanto tá doendo em você também. Mas foi bom. Acho que cada vez que eu acolhia eles, eu me acolhia também, sabe? Dar colo pra criança é também dar colo pra gente, né? Ah, isso é lindo. E aí eu vou aproveitar para te fazer a pergunta do que os seus 3 Big 3, como é que vocês falam? Big 3. Big 3. O que foi que eles trouxeram também para o seu currículo, para sua vida? Eu acho, você sabe que a Filhos no Currículo não separa a vida pessoal de vida profissional e que de fato a gente acredita que está tudo muito misturado na nossa atribuição e nosso servir no mundo. E eu vejo que o seu servir está intimamente ligado também com a sua história pessoal. E aí eu queria ouvir de você o que é que eles te ensinaram aí, o que você colocou e coloca, né? Eu acho que o maior presente que a maternidade me deu, e a maternidade dos 3 me deu, foi sentir as coisas com muita verdade e transformar o meu sentir em ação. Ai, então, que lindo isso. Quando eu sinto muito, e a gente sente muitas coisas o tempo todo, conseguir transmutar isso em ação, em prática, é um processo que ser mãe virou essa chave. Porque às vezes eu sentia e eu ficava no sentir. E o que eu faço depois que eu sinto isso? E agora parece que é automático, assim. Não é que sentir é mais rápido. Não, às vezes eu demoro nesse sentir. Mas quando esse sentir é elaborado, as coisas vão para um lugar da prática muito potente, assim. É força e potência que a maternidade traz pra gente, né? Nossa, sabe que eu faço essa pergunta muitas e muitas vezes. E toda vez que eu faço essa pergunta, eu me surpreendo com a resposta. Juro, gente, eu acho que essa é uma pergunta que todo mundo tem que fazer, sabe? Todo mundo tem que colocar os filhos no currículo mesmo e perguntar pra todo mundo. Porque não tem nenhuma vez que não saia alguma coisa tipo, uau, sabe? Obrigada, porque esse sentir com ação e sentir muito, eu fiquei muito conectada. É visceral, né? Eu me descobri uma pessoa que sente depois da maternidade. E também me descobri uma pessoa que age muito. É isso. Então, gostei. Eu vou anotar no meu caderninho. A maternidade solo, por si só, esse nome solo já é difícil, porque a gente nasceu para andar junto, né? A gente nasceu para viver junto e construir junto com outras pessoas. Quando você está construindo uma parentalidade solo e em maior número a gente vê maternidade solo, existem várias camadas subliminares de trabalho que ninguém vê. Quando você vê uma mãe separada ou uma mãe que assumiu uma maternidade sozinha, todo mundo pensa, esse pai paga pensão, ou esse pai não paga pensão. Mas vocês já imaginaram que quando uma criança está arrumada na porta da escola, vocês já pararam para pensar sobre isso? Uma criança está arrumada na porta da escola, o uniforme está limpo, está passado, ela toma o café da manhã, ela almoçou e chegou para a escola. Quem comprou esse uniforme? Quem viu que o uniforme anterior estava rasgado ou estava pequeno? Quem escolheu a cenoura no supermercado? Quem pensou o que essa criança precisaria comer? Quem marcou o pediatra? Quem olhou o cartão de vacina e falou, está atrasado, meu Deus do céu. Existem inúmeras camadas que uma mãe precisa, todas as mães, mesmo aquelas que têm ajuda, que têm rede de apoio, existe uma camada de trabalho mental que é muito da mãe. E quando essa mãe é solo, ela não divide isso com ninguém. Ela toca essa empresa, que para mim é uma empresa. Você tem 3 filhos, você tem uma empresa para gerir. Porque são 3 crianças em séries diferentes na escola, são 3 médicos diferentes, em idades diferentes, são 3 cartões de vacina, o supermercado para 3 fases diferentes de vida, a roupa, passeio. A criança de 13 anos, ela não vai no mesmo lugar da criança de 5. O lazer dela é outro. Ela quer ir no cinema enquanto o pequeno quer ir no pula-pula. E você tem que gerir tudo isso. Gente, isso para mim é uma empresa, né? Acho que tem empresa que a gente consegue gerir até mais fácil do que isso. E aí, isso tem um peso, isso tem um custo para a saúde física e mental. Ansiedade, preocupação, noite sem dormir, esse dinheiro vai dar, o Pix caiu, a pensão está na... Isso falando de uma mãe que tem apoio financeiro, porque a gente sabe que no Brasil uma grande parcela das mães solos são arrimo de família.
Elas são quem toca a finança da família, ela que traz o dinheiro para casa. Então, ainda tem essa preocupação extra que algumas carregam, de não saber se o dinheiro que ela está produzindo vai dar para sustentar os filhos. E aí, gente, ansiedade, às vezes depressão, às vezes burnout parental, que é um tema que a gente vem trazendo para a mesa, para as conversas aí recentemente, e que sim, já é validado por pesquisadores, por psicólogos no mundo inteiro, porque é uma fadiga extrema. Então, a mãe solo, ela precisa se cuidar como todas as mães, mas ela precisa ter atenção a esse detalhe, para o fato de que ela está tocando sozinha uma grande empresa cheia de detalhes. Contabilidade, jurídico, saúde, são vários departamentos e que ela toca sozinha. Então, ela precisa cuidar da saúde física dela, precisa se colocar na lista, porque são muitas tarefas. Então, a mãe solo, ela precisa pensar que ela precisa arrumar um tempinho para ela. Às vezes, a escolha dela tem que ser ela mesma. Nem que seja às 11 horas da noite que ela vai ligar a televisão para assistir uma série que não pode ligar quando as crianças estão acordadas porque é imprópria. Em algum momento, essa mãe precisa entrar na lista de cuidados, na lista de prioridade. E tudo bem, às vezes a gente fala, hoje o dia é meu. Essa hora é minha. 20 minutos são meus. Meia hora. Eu tenho uma conhecida, uma amiga, que ela fala que todo dia ela tira 30 minutos de férias. E isso é uma coisa muito preciosa, porque tem que caber. Por mais impossível que pareça, precisa caber, porque senão a gente adoece. Precisa caber, porque senão quando a gente entregar nossos filhos prontos para o mundo, com 18, 20 e poucos anos, o que sobrou da gente? Mas antes de acabar, eu queria deixar aqui primeiro que você convide as pessoas a entrarem em contato com você, te conhecerem e principalmente também, se quem tá ouvindo a gente agora tá passando tanto por uma experiência de maternidade solo e quer ajuda, apoio emocional, psicológico, acho que a gente pode também até em quais caminhos essa pessoa tem para encontrar esses recursos. Eu não sei se você consegue nos indicar por aqui. Sim. E uma mensagem tanto para essa mulher que tá passando por isso e que exerce os cuidados e a responsabilidade integral dos filhos, o que você diria? Bom, quem quiser me encontrar, trocar ideia, mas lembrando que eu sou mamãe de 3. Eu tô ali no Instagram como Aline Silva Psi, e o meu Aline é com Y. Então, me chamem por lá. E esse processo do atendimento em maternidade, eu acho que é algo que está crescendo, mas a gente ainda está patinando, né, nessa questão dos profissionais especialistas na área. Tem muitos grupos de apoio, inclusive grupos de apoio para mães solos, e isso é importantíssimo. Acho que quando a gente começa a perceber que as coisas não são nenhuma experiência individual, não acontece só na nossa casa, isso ajuda a gente a se organizar e também ouvir e aprender com quem já veio antes da gente, né? Porque com quem já passou em alguns caminhos que a gente ainda tá começando a desbravar. Então, tem páginas no Instagram, depois eu anoto, aí de repente a gente vê um jeitinho de deixar embaixo, né? Assim, as indicações. Páginas no Instagram de grupos de apoio para mães solos. E para mães, num geral, também tem os grupos, que eu acho que podem ser importantes, a psicoterapia. E para quem não tem acesso, né, por uma questão, inclusive financeira, hoje a gente tem a possibilidade dos Centros de Apoio Psicossocial, que é o CAPS. E a gente precisa lembrar, e muitas vezes até fazer uma autodefesa de que a maternidade é um período, principalmente o início, né, esse puerpério, é um período de vulnerabilidade psíquica das mulheres. Então, a gente precisa de acompanhamento e pode recorrer aos serviços com essa justificativa, né, com essa motivação a mais. Então, hoje o SUS tem os seus processos de acompanhamento psicológico, é complexo, é difícil ter vaga, mas tenta, porque o não a gente já tem, né? Então, vamos lá, vamos atrás do sim agora. Aline, eu queria muito te agradecer. Eu que agradeço. Obrigada pela sua história, pela sua voz, que representa também a história de muitas. Acho que você traz aqui muitas intersecções, muitas narrativas que você contempla nessa história. Então, a sua história também é um chamado para a gente parar de romantizar o cuidado solitário. E que a gente entenda também que ser forte não é dar conta de tudo. Exato, nada de ser guerreira, né? Acho que essa é uma palavra que às vezes sufoca e coloca a gente num lugar de produtividade, assim, absurdo. Então, que a gente possa só ser
sem ser guerreira. Acho que a Aline trouxe um ponto aqui, hein, gente? Tem frases que já são ponto final, né, Aline? O tô conseguindo, o só ser. Eu gostei que tem frases que basta um ponto final, não precisa falar mais nada. Então a gente não precisa falar mais nada, porque tem muito mais pra falar. Vão acompanhar a Aline, acompanhar os outros episódios, acompanhar, ver toda a temporada que tá rolando aqui. Se esse episódio que chegou aqui, que você ouviu essa história da Aline, eu tô te convidando a compartilhar com o maior número de pessoas. Manda pra todo mundo no seu grupo do WhatsApp, pega aí o link, já manda, porque a gente precisa espalhar essa mensagem, chegar em mais gente. Então, queria te convidar a fazer isso, acompanhar toda a temporada que tá linda pra gente tornar a parentalidade sustentável e sair desses enroscos. Então, aproveita para acompanhar nossas redes sociais no @filhos no currículo e no @Mustela Brasil para mais trocas reais.